Deus estabeleceu a pena de morte para certos pecados em Levítico 20? Levítico 18 e 20 condenam a homossexualidade? Se há alguma condenação, essa proibição é válida para os cristãos hoje? Como a igreja deve abordar essa questão à luz do ensino bíblico e das interpretações modernas? Qual o significado e a simbologia envolvida nas festas israelitas? Como compreender a lei de talião, a lei de olho por olho e dente por dente, à luz do ensino de Jesus Cristo? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último vídeo sobre o livro de Levítico. Estamos caminhando através de todos os livros das Sagradas Escrituras. Primeiro, fazemos um vídeo sobre todo o livro a ser estudado e depois analisamos as passagens mais difíceis para que o nosso entendimento seja bastante completo. Então, se você ainda não está estudando conosco, assista aos vídeos anteriores e venha caminhar nessa jornada maravilhosa através da Bíblia. Eu quero começar analisando os textos que apresentam uma série de instruções de Deus a respeito da moralidade sexual. O capítulo 18 de Levítico começa com um alerta claro. O povo de Israel não deveria imitar os costumes das nações ao seu redor, tanto do Egito, de onde saíram, quanto de Canaã, para onde estavam indo. Deus é específico ao dizer: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Esse chamado inicial para uma vida de santidade indica que o povo de Deus deveria se distinguir em sua moralidade, especialmente no que diz respeito à sexualidade. Neste capítulo, vemos o Senhor trazer limites claros sobre o comportamento sexual. A lista de proibições inclui relações com parentes próximos, que são definidas de forma meticulosa. E a ênfase no respeito pelos laços familiares é central, pois a desobediência a essas ordens traria consequências devastadoras para a comunidade. As relações familiares são vistas como uma criação divina, e quebrar essas barreiras seria uma afronta direta a Deus. Além disso, Deus proíbe a prática de oferecer filhos em sacrifício a Moloque, já falamos sobre isso aqui, e vimos que isso era algo comum nas culturas pagãs vizinhas. Era uma prática abominável que demonstrava total degradação moral dessas nações, onde a própria vida, especialmente a vida das crianças, era vista como algo descartável. O contraste aqui é evidente. Enquanto as nações ao redor sacrificavam seus filhos a falsos deuses, o Deus de Israel é aquele que valoriza a vida e institui leis para protegê-la. A lei de Deus reflete o seu caráter, justo, santo e bom. No entanto, a proibição mais central e marcante do capítulo está relacionada à proibição da homossexualidade e da bestialidade, o sexo com animais. Então faremos uma análise bem completa sobre esse tema para que não haja dúvidas sobre o que a Bíblia ensina a respeito. Primeiro, eu vou trazer a visão bíblica e após trarei os argumentos defendidos pelos teólogos da teologia inclusiva, que dizem não haver nenhum texto bíblico que condene a prática homoafetiva ou homossexual. E também apresentarei os argumentos defendidos pelos teólogos cristãos ao longo da história cristã. Nos tempos bíblicos, a visão sobre sexualidade era fortemente influenciada pela estrutura familiar, cultural e religiosa da sociedade israelita e do mundo antigo. A sexualidade era geralmente vista dentro do contexto de procriação e preservação da linhagem familiar. Casamentos eram frequentemente arranjados com o objetivo de fortalecer alianças sociais e políticas, e a reprodução era uma função central da sexualidade dentro do casamento heterossexual. As normas sexuais eram rígidas, com muitas leis e regulamentos detalhados no Antigo Testamento, como aqui em Levítico e Deuteronômio, que proibiam práticas sexuais consideradas impuras, como o adultério, a bestialidade, o incesto e as relações entre pessoas do mesmo sexo. A sexualidade variava consideravelmente de cultura para cultura no mundo antigo. A Mesopotâmia e o Egito tinham normas que permitiam certas práticas sexuais consideradas inaceitáveis em Israel, como a poligamia e, em alguns casos, a homossexualidade ritual dentro de cultos religiosos. Na Grécia e Roma, as relações entre pessoas do mesmo sexo, especialmente entre homens,
eram mais aceitas, particularmente em contextos como a pederastia grega, as relações entre um homem mais velho e um jovem. O Império Romano também tinha uma visão mais aberta da sexualidade, mas o papel dominante do homem na relação era enfatizado. O status social desempenhava um papel crucial na aceitação de tais relações. Essas diferenças culturais ajudam a explicar o porquê das escrituras hebraicas focarem tanto em regulamentar a vida sexual de Israel, para evitar a assimilação dos costumes pagãos. A Bíblia condenava não só práticas sexuais, mas toda forma de culto e comportamento que fosse contrário ao Deus de Israel e sua lei. Desde os primeiros séculos do cristianismo até os dias atuais, a maior parte das tradições cristãs tem ensinado que a sexualidade foi projetada por Deus para ser expressa exclusivamente dentro do casamento heterossexual, como estabelecido na criação de Adão e Eva, em Gênesis 2, versículo 24. Essa união é vista como a única forma legítima de expressar intimidade sexual, que serve tanto para a procriação quanto para o fortalecimento do vínculo conjugal. Em Gênesis 1 a 2, a ordem da criação apresenta o casamento entre homem e mulher como a estrutura básica da família. Deus cria o homem e a mulher como parceiros complementares, e o ato sexual é entendido como parte desse propósito. Em Levítico 18 e 20, o Antigo Testamento apresenta condenações explícitas das práticas homossexuais. Em Levítico 18, versículo 22, é dito que não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. E em Levítico 20, versículo 13, as relações homossexuais são descritas como um pecado grave que exigia a pena de morte na lei mosaica. Se um homem se deitar com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Em Romanos 1, versículo 26 ao 27, o apóstolo Paulo vê a homossexualidade como uma evidência da rebelião contra a ordem natural de Deus. Ele descreve homens e mulheres trocando suas relações naturais como uma expressão de uma humanidade que trocou a adoração do Criador pela adoração à criação. Em 1 Coríntios 6, versículo 9 a 10, e 1 Timóteo 1, versículos de 9 a 10, Paulo inclui os homens que se deitam com homens em listas de pecados que impedem as pessoas de herdarem o reino de Deus. Em Gênesis 19, de 1 a 11, temos o episódio de Sodoma e Gomorra, que tem sido frequentemente associado à condenação da homossexualidade. No relato, 2 anjos visitam a cidade de Sodoma e os homens da cidade cercam a casa de Ló, pedindo que ele entregue os visitantes para que eles pudessem conhecê-los. A palavra conhecer, yadé, nesse texto é tradicionalmente interpretada como uma tentativa de violência sexual, conhecer carnalmente. A leitura tradicional é que o pecado de Sodoma estava relacionado ao desejo homossexual, e esse entendimento influenciou muitos intérpretes ao longo da história. Passagens como Ezequiel 16, versículo 49 ao 50, e Judas 1, versículo 7, sugerem que o pecado de Sodoma foi múltiplo, incluindo orgulho, falta de compaixão e imoralidade sexual. Em Ezequiel 16, versículo 50, a palavra usada é toebá, e no que se refere às práticas repugnantes, pode ter o sentido de algo abominável moralmente falando. Para ter um sentido mais acurado, deve-se ter em mente todo o contexto bíblico. Vejam só o que Judas escreveu. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo aborda as relações entre pessoas do mesmo sexo em algumas passagens. Uma das mais conhecidas é Romanos 1, versículo 26 ao 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Aqui Paulo fala sobre como homens e mulheres trocaram suas relações naturais por outras não naturais.
Ele descreve isso como consequência de uma rebelião maior contra Deus, uma manifestação da queda da humanidade. No contexto de Romanos, Paulo está discutindo a condição pecaminosa universal da humanidade. Ele retrata a homossexualidade como um sintoma de uma rejeição mais profunda de Deus. A passagem descreve tanto homens quanto mulheres se entregando a paixões vergonhosas. E Paulo vê isso como um resultado da idolatria, onde as pessoas passaram a adorar a criação em vez do Criador. Paulo escreve dentro de um contexto romano, onde as relações homossexuais eram conhecidas, mas muitas vezes associadas a abuso de poder, como na relação entre um senhor e seu escravo, ou luxúria desenfreada, em contraste com a ordem divina da criação. Em 1 Coríntios 6, versículos de 9 a 10, Paulo escreve: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nessa lista, ele inclui efeminados e sodomitas. O termo grego para efeminados é malakos, que pode se referir a um homem que submete seu corpo à lascívia não natural ou a um prostituto. O termo grego arsenokoitai, que é uma palavra rara e que foi traduzida por sodomitas, parece se referir a homens que se envolvem em atos sexuais com outros homens e também tem outros significados, como, por exemplo, sodomita e homossexuais. E na Bíblia, NVI aparece como homossexuais passivos ou ativos. Em 1 Timóteo 1, versículos de 9 a 10, Paulo nos diz, dentre outras coisas, que a lei não é feita para os que praticam imoralidade sexual e para os pervertidos. A palavra pervertidos, dependendo da tradução, é traduzida também como sodomitas, o que muitos interpretam como uma referência à prática homossexual. Desde os primeiros dias da Igreja, teólogos como Santo Agostinho e, mais tarde, escolásticos como São Tomás de Aquino condenaram o comportamento homossexual, considerando-o contrário à lei natural e à ordem divina. A compreensão da sexualidade na tradição cristã estava intimamente ligada à procriação e ao casamento entre um homem e uma mulher, que era visto como o contexto adequado para a expressão sexual. Durante a Idade Média e a Reforma, essa visão permaneceu relativamente inalterada, com os reformadores protestantes como Martinho Lutero e João Calvino reforçando a compreensão de que o comportamento homossexual era pecaminoso. Nos catecismos, homilias e doutrinas, a condenação do comportamento homossexual foi um reflexo dessa interpretação tradicional. A moral sexual cristã permaneceu rigorosa até os tempos modernos. O Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, ensina que os atos homossexuais são intrinsecamente desordenados e não podem ser aprovados. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica ensina que pessoas com inclinações homossexuais devem ser tratadas com dignidade, respeito e compaixão. Portanto, a visão tradicional afirma que a ordem de Deus para a sexualidade não é apenas uma questão de proibição, mas sim um reflexo da criação divina e do propósito para a humanidade. A complementaridade entre homem e mulher, tanto biológica quanto relacional, é vista como central ao plano de Deus. Portanto, qualquer expressão sexual fora dessa estrutura, incluindo a homossexualidade, seria uma distorção do desígnio de Deus. A Igreja Católica Romana, a maioria das denominações protestantes tradicionais e a Igreja Ortodoxa seguem essa linha de interpretação, ensinando que o comportamento homossexual é pecaminoso e contrário ao plano divino, mas que as pessoas que lutam com essa orientação devem ser tratadas com amor e dignidade, sendo chamadas à castidade. A Igreja sempre entendeu que esta é a visão apresentada na teologia bíblica. Alguns teólogos e comentaristas modernos da teologia inclusiva entendem que não há nenhum texto bíblico que condene a homoafetividade, além dos textos que foram manipulados para isso. Em primeiro lugar, a Igreja Cristã não condena a homoafetividade, mas sim a homossexualidade.
Os cristãos são chamados a amar a todas as pessoas, incluindo pessoas do mesmo sexo, é claro. Contudo, o termo homoafetividade passou a ser usado pelos teólogos da teologia inclusiva para se referirem aos relacionamentos homossexuais. Então, eles usam todos os textos citados de uma forma diferente, pois acreditam que o contexto histórico é indispensável para a compreensão correta dos textos bíblicos. A Igreja concorda com esta afirmação. Precisamos compreender o contexto histórico para uma interpretação responsável dos textos sagrados. A teologia inclusiva defende que Deus não faz acepção de pessoas, e isso inclui toda a comunidade LGBTQIA+, e que, além disso, a homoafetividade ou homossexualidade não é condenada pela Bíblia, pois é uma variação normal da sexualidade humana, pois, segundo a neurociência, a homoafetividade é formada no útero e, portanto, a pessoa já nasce dessa forma. Esse argumento é falso. Há vários cientistas que defendem que fatores sociais, psicológicos e ambientais desempenham um papel significativo na formação da orientação sexual. Paul McHugh, professor de psiquiatria e ex-diretor de psiquiatria do Hospital Johns Hopkins, é crítico da ideia de que a orientação sexual é puramente inata ou biológica. Ele argumenta que a homossexualidade não deve ser considerada uma condição genética fixa e defende que fatores psicológicos e ambientais desempenham um papel maior do que se reconhece. Ele critica o uso de terapias hormonais ou cirurgias para alterar a sexualidade e gênero e é cético em relação a algumas das conclusões que associam a homossexualidade a causas puramente biológicas. J. Michael Bailey, psicólogo e professor da Universidade Northwestern, realizou estudos sobre gêmeos para investigar a hereditariedade da orientação sexual. Seus estudos mostraram que há uma concordância maior de orientação sexual entre gêmeos idênticos do que entre gêmeos fraternos, sugerindo que há fatores genéticos, mas que eles não explicam totalmente a orientação sexual. Ele acredita que, embora existam influências biológicas, a orientação sexual não pode ser reduzida a apenas genética ou fatores inatos. Lawrence Meyer, psiquiatra e bioestatístico, coescreveu um relato extenso com Paul McHugh em 2016, publicado no The New Atlantis, que analisa a literatura científica sobre sexualidade e gênero. O relatório concluiu que não há evidências científicas definitivas que provem que a homossexualidade seja inata ou exclusivamente determinada por fatores biológicos. Eles defendem que a sexualidade humana é complexa e influenciada por uma combinação de biologia, ambiente e experiências. Então, o argumento de que a neurociência defende que a homossexualidade é formada no útero só é verdadeira para os teólogos da teologia inclusiva, visto que há uma enormidade de cientistas que defendem exatamente o contrário. Outro argumento usado pela teologia inclusiva é que o que Deus condena é o abuso sexual, o sexo libertino e depravado entre pessoas, sejam heterossexuais ou homoafetivas, e nunca o verdadeiro amor que se expressa em fidelidade e respeito entre duas pessoas do mesmo sexo, e que é por essa razão que Jesus não condenou a prática homossexual, mesmo numa época em que isso acontecia muito na cultura greco-romana. Embora Jesus não tenha falado explicitamente sobre a homossexualidade nos evangelhos, os cristãos acreditam que a autoridade da Bíblia não está limitada apenas às palavras diretas de Jesus, mas inclui toda a revelação das Escrituras. Os cristãos tradicionalmente entendem que Jesus endossou toda a lei e os profetas, o Antigo Testamento, afirmando em Mateus 5, versículo 17, "Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir." Isso sugere que Jesus apoiava o ensino moral do Antigo Testamento, que inclui as proibições contra o comportamento homossexual. Os apóstolos, principalmente Paulo, como já vimos, escreveram sobre o comportamento homossexual, condenando-os explicitamente em vários textos. Esses escritos fazem parte do cânon do Novo Testamento e são considerados inspirados por Deus, assim como as palavras de Jesus. Rejeitar os ensinamentos de Paulo e outros apóstolos seria rejeitar uma parte fundamental da revelação bíblica. Em várias ocasiões, Jesus reafirmou o padrão da criação sobre o casamento e a sexualidade.
Ele citou o relato de Gênesis ao falar sobre o casamento entre um homem e uma mulher como o plano original de Deus. Em Mateus 19, versículos de 4 a 6, Jesus disse: "Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher?" E continuou: "Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne." Jesus reafirmou o padrão heterossexual do casamento como um modelo criado por Deus, sugerindo que essa é a ordem natural e divina para a sexualidade humana. Portanto, ao referir-se à criação de homem e mulher, Jesus estava fundamentando sua visão da sexualidade e do casamento na ordem criada por Deus desde o princípio. Não há referência a outros tipos de união sexual fora desse padrão heterossexual na visão criacional. Além disso, o silêncio de Jesus sobre um tema específico não implica aprovação. Há muitos assuntos que Jesus não abordou diretamente nos evangelhos, como incesto ou tráfico humano, e isso não significa que ele os aprovaria. Da mesma forma, o fato de Jesus não mencionar explicitamente a homossexualidade não é um argumento para sua aceitação. A visão de que o silêncio de Jesus implica aprovação entra em conflito com a consistência do ensino bíblico sobre sexualidade. A Bíblia, como um todo, tem uma visão clara sobre a prática homossexual, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Portanto, a ausência de um comentário específico de Jesus sobre a homossexualidade não deve ser interpretada como permissão ou endosso. Jesus pode não ter mencionado a homossexualidade, é verdade. Ele não fez isso explicitamente, mas em Mateus 15, versículo 19, ele condenou a imoralidade sexual, no grego porneia, uma palavra que também é traduzida como fornicação, sendo um termo abrangente que incluía todas as formas de comportamento sexual fora do casamento heterossexual. Porneia, no contexto bíblico, inclui adultério, fornicação e atos homossexuais, conforme entendido pela comunidade judaica da época. Portanto, o uso desse termo por Jesus sugere uma condenação abrangente de todas as práticas sexuais fora dos limites estabelecidos pela ordem criacional de Deus. Um outro argumento muito usado pelos teólogos da teologia inclusiva é o de que Jesus defendeu sim a prática homossexual ao curar o servo do centurião, pois esse servo era um escravo sexual, visto que o termo grego usado era pais. Eles dizem que isso explica o argumento do centurião ao dizer que não era digno de receber Jesus em sua casa. Este argumento não tem amparo bíblico, pois o mesmo termo grego pais é usado em várias outras passagens e nunca apresenta o sentido de servo sexual, mas apresenta diversas possibilidades de significado, como filho, criança, menino ou menina, um atendente, servo, assistente de um rei, ministro. Esta palavra é usada inclusive em relação ao próprio Cristo, no sentido de filho, como em Mateus 21, versículo 5, Hosana ao filho de Davi. Em Mateus 2, versículo 16, esta palavra tem o significado de meninos. Herodes mandou matar todos os meninos, pais, que havia em Belém. E em todas as vezes em que aparece com o significado de servo, nunca traz o sentido de servo de conotação sexual. O rei Davi é descrito como o servo do Deus de Israel, em Lucas 1, versículo 69. Em Mateus 12, versículo 18, o servo de Deus em questão é Jesus Cristo. Não há evidência de que pais, no contexto bíblico, signifique um escravo sexual. A cultura judaica da época considerava o comportamento sexual ilícito, como prostituição e abusos sexuais, algo gravemente condenável, o que torna improvável que esse termo tivesse essa conotação em textos bíblicos. E mais ainda improvável é imaginar que alguns líderes religiosos dos judeus, conforme nos diz o texto de Lucas 7, pediram a Jesus que curasse o servo do centurião por puro interesse, já que, segundo os teólogos da teologia inclusiva, os judeus consideravam o centurião merecedor de ter o seu servo curado, porque, afinal, o centurião amava a nação judaica e havia construído a sinagoga deles. E o que é ainda pior é supor que Jesus, ao curar o servo do centurião, estava, na verdade, endossando o relacionamento homossexual entre ele e seu servo, abrindo assim as portas para que toda a comunidade LGBTQIA+, pudesse ser aceita no futuro. Esse é um argumento muito fraco
pois embora o termo pais pudesse ocasionalmente ser usado em textos que envolviam uma relação entre um mestre e um servo jovem em certas culturas antigas, principalmente em práticas de pederastia na Grécia clássica, o termo por si só não implica servo sexual. O que define o sentido sexual de uma palavra ou frase não é o termo isolado, mas o contexto cultural e literário. Na Grécia Antiga, a relação entre homens mais velhos e jovens era uma prática socialmente aceita em alguns círculos, mas essas relações eram designadas por termos mais específicos, como erastês, que significa o amante mais velho, e orômenos, que significa o jovem amado. Isso indica que o termo pais, em si, não era indicado para denotar explicitamente um relacionamento sexual nessas culturas. Na cultura bíblica judaica, o termo pais, como já vimos, era usado para designar servos ou crianças, sem qualquer conotação sexual. A lei de Moisés e a tradição judaica proibiam categoricamente a exploração sexual de servos ou escravos, o que reforça a ideia de que pais não seria entendido como servo sexual no contexto da Bíblia. Outro argumento falso usado pelos teólogos da teologia inclusiva, com o objetivo de fazer Jesus apoiar a homossexualidade, é o texto de Mateus 19, versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. A teologia inclusiva diz que os eunucos que nasceram no ventre são os homoafetivos, os homossexuais, que, segundo a neurociência, são formados assim no útero. Já vimos que esse é um argumento falso, pois a neurociência se divide entre os que apoiam uma agenda progressista e os que defendem a pura ciência. Eles também dizem que o segundo grupo de eunucos mencionados por Jesus são os castrados, os feitos pelos homens, e que os transexuais podem se encaixar nessa categoria. Eles dizem que muitos transexuais não são homossexuais e assim a castração ou cirurgia não tem a função de tornar ninguém homossexual. Todo esse argumento cai por terra com uma simples análise do contexto bíblico. Jesus estava se referindo ao divórcio entre um homem e uma mulher. E quando ele menciona os eunucos, ele continua dentro do contexto do casamento. Além disso, é importante considerar que os eunucos ocupavam uma variedade de funções nas culturas antigas, e o termo se refere a homens castrados, muitas vezes para servirem de forma segura em certos cargos de confiança, particularmente nos palácios reais. Em muitas cortes orientais, como na Pérsia e na Babilônia, eunucos eram confiados com responsabilidades administrativas e serviam como conselheiros reais. Eles eram valorizados por sua lealdade, pois, sendo castrados, não tinham ambições dinásticas. Uma outra função comum para eunucos era atuar como guardiões do harém, a área onde as esposas e concubinas do rei viviam. Por serem castrados, não representavam uma ameaça sexual. Em algumas culturas, eunucos tinham papéis religiosos. Em certos cultos pagãos, como o culto à deusa Cibele, por exemplo, eunucos eram considerados consagrados ao serviço do templo. No contexto de Mateus 19, os eunucos de nascimento mencionados por Jesus são aqueles que nasceram com características físicas ou condições que os impediam de se casar ou de ter relações sexuais, provavelmente referindo-se a pessoas intersexuais ou com condições genéticas raras. Os eunucos feitos por homens referem-se a homens que foram castrados, geralmente por razões políticas ou administrativas, como mencionado anteriormente. Este era um fenômeno comum nas cortes reais do Oriente Próximo e em outras culturas. Finalmente, os eunucos, por causa do reino dos céus, é o grupo que inclui aqueles que voluntariamente optam por viver uma vida celibatária, dedicando-se ao serviço de Deus, como muitos interpretam o celibato religioso em algumas tradições cristãs. Esse era o caso do apóstolo Paulo. Isso não envolve necessariamente castração física, mas uma decisão de abstenção sexual para o serviço do reino. Jesus usa o termo eunuco, nesse caso, de forma figurativa para aqueles que escolhem o celibato por amor ao reino de Deus, e não há indicação de que ele estivesse se referindo aos eunucos no sentido cultural de escravidão sexual ou castração física forçada.
Eu finalizo essa questão apresentando os argumentos utilizados pelos teólogos da teologia inclusiva em relação ao livro de Levítico. Primeiro, eles alegam que a palavra usada com o significado de abominação em referência às práticas sexuais condenadas no texto, como a homossexualidade, a bestialidade e os relacionamentos com familiares, tem sempre o sentido de idolatria cultual. Este é mais um argumento falso. O termo hebraico toevá, que pode ser traduzido como abominação ou detestável, é usado de maneira ampla no Antigo Testamento, referindo-se a ações que são moralmente repugnantes, especialmente no contexto do relacionamento entre Israel e Deus. Embora toevá seja usada para descrever práticas idólatras, como em Deuteronômio 7, versículo 25, no contexto de Levítico 18 e 20, ela está relacionada a práticas que violam a santidade moral e o projeto divino para a sexualidade humana, e não diretamente à idolatria cultual. A Bíblia deve ser estudada junto com a cultura da época, eles dizem. Isso é verdade. E embora em Canaã, em outros povos, os homens se deitassem com outros homens no sentido de prestar culto a outros deuses e participassem dos cultos de fertilidade para que os deuses abençoassem a colheita, etc., a palavra toevá sempre tem um significado de abominação ou detestável. O outro argumento utilizado por eles em relação ao livro de Levítico é que há algumas leis que ainda são praticadas pelos cristãos, ao passo que outras foram proibidas e que isso aconteceu exatamente pelo interesse de excluir um determinado grupo de pessoas. E a bola da vez seriam os LGBTQIA+. Todos os que estão acompanhando a nossa análise de Levítico sabem que a razão pela qual algumas leis de Levítico são seguidas e outras não está relacionada à distinção entre leis morais, cerimoniais e civis, e à compreensão cristã de que a nova aliança em Cristo cumpre muitas das antigas prescrições da lei. A aparente seleção de leis entre cristãos é baseada na compreensão de que, após a vinda de Cristo, a nova aliança substitui a antiga. Segundo o Novo Testamento, o sistema sacrificial, as leis dietéticas e as regulamentações cerimoniais da lei de Moisés foram cumpridos em Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ensina em Romanos 14 e Colossenses 2 que as restrições alimentares e outras observâncias cerimoniais da lei não são mais obrigatórias para os cristãos. No entanto, as leis morais, como as relacionadas à sexualidade, à honestidade, à justiça e ao amor ao próximo, são vistas como ainda aplicáveis, pois refletem o caráter imutável de Deus. A proibição contra a homossexualidade masculina em Levítico 18, versículo 22 e 20, versículo 13, assim como a condenação de comportamentos semelhantes em passagens do Novo Testamento, como Romanos 1, versículo 26 a 27, e 1 Coríntios 6, versículo 9 a 10, é geralmente interpretada pelos críticos tradicionais como parte desse código moral permanente. Por conta de um movimento de descristianização de toda a civilização ocidental, como temos visto em nosso curso de formação política, muitos teólogos contemporâneos e denominações cristãs começaram a defender a aceitação de pessoas homossexuais e seus relacionamentos dentro da comunidade cristã, com base em princípios de amor, justiça e dignidade humana, e para isso acabaram defendendo uma interpretação completamente enviesada de alguns textos bíblicos para dar apoio a seus argumentos, contrariando tudo o que a Bíblia ensina. Por exemplo, o texto de Gálatas 3, versículo 28, que afirma que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, é usado de forma leviana como uma base para a inclusão de pessoas de todas as orientações sexuais na comunidade cristã. É muito triste ver homens que se dizem pastores e, portanto, defensores da Bíblia, defendendo algumas pautas ideológicas que desejam destruir o próprio cristianismo que eles mesmos dizem professar. Quanta falta de preparo! Nos últimos 50 anos, alguns movimentos dentro da igreja cristã passaram a reinterpretar as passagens bíblicas relacionadas à homossexualidade e defender a aceitação de relacionamentos homossexuais como parte do plano de Deus para algumas pessoas. A teologia inclusiva surgiu com o objetivo de criar uma abordagem mais acolhedora para indivíduos LGBTQIA+, dentro das igrejas.
Esse movimento argumenta que a Bíblia se opunha a práticas específicas de abuso sexual e idolatria, e não a todos os tipos de relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Igrejas como a Igreja Episcopal dos Estados Unidos e algumas denominações luteranas e presbiterianas adotaram essa visão, permitindo o casamento de casais do mesmo sexo e ordenando pastores LGBTQIA+. A Igreja Metodista Unida tem vivido um grande debate sobre a aceitação da homossexualidade. Enquanto algumas conferências regionais permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a ordenação de clérigos, outras mantêm uma posição mais conservadora. Esses grupos veem isso como uma evolução teológica baseada em uma interpretação mais abrangente das Escrituras à luz do amor incondicional de Deus. A história de Jesus e a mulher adúltera, em João 8, versículo de 1 a 11, é frequentemente citada como exemplo de sua misericórdia. Quando confrontado por líderes religiosos que queriam apedrejar a mulher pelo adultério, Jesus respondeu: "Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra." Ele escolheu não condená-la, mas incentivou a transformação de sua vida. Da mesma forma, o princípio de inclusão é evidenciado nas interações de Jesus com os marginalizados, sugerindo que a comunidade cristã deve ser um lugar de acolhimento e de transformação. A famosa frase "amor ao pecador, ódio ao pecado" tem sido usada por cristãos para descrever como devem lidar com o pecado percebido na vida dos outros, incluindo a homossexualidade. O pecado é visto como uma distorção da vontade divina que precisa ser corrigida. É claro que o papel da graça de Deus é central na vida cristã. A graça é o favor imerecido de Deus dado a todas as pessoas. No entanto, a graça para a salvação significa o abandono de comportamentos pecaminosos, incluindo o homossexualismo, como parte da jornada de santificação que todos os cristãos devem traçar. Todos. Esse processo não é limitado a questões de sexualidade, mas abrange todos os aspectos da vida humana e deve ser guiado por um espírito de humildade, sabendo que todos têm falhas e precisam da graça de Deus. O que a igreja deve procurar fazer é promover a inclusão sem mudar suas doutrinas. A igreja deve trabalhar para garantir que todos se sintam amados, bem-vindos e respeitados, mesmo que haja discordância sobre certos comportamentos, procurando manter suas convicções teológicas enquanto buscam formas de acompanhar as pessoas em sua jornada espiritual. Sem arrependimento, não há conversão. Então, ao ensinar que a Bíblia não denuncia a homossexualidade como pecado, as igrejas da teologia inclusiva não estão apenas distorcendo a verdade, mas também privando as pessoas da oportunidade de arrependimento e de encontrar a libertação em Cristo. É um grave erro quando as igrejas optam por acomodar o pecado em vez de chamar ao arrependimento, o que contradiz a missão do Evangelho. Como disse Paulo em 2 Timóteo 4, versículo de 3 a 4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres conforme os seus próprios desejos e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Portanto, povo de Deus, a Bíblia não defende a prática homossexual e a considera um pecado que, como qualquer outro, exige arrependimento. A tentativa de reinterpretar as Escrituras para justificar tal comportamento é uma distorção do ensino bíblico. A verdadeira mensagem do Evangelho é que todos, independentemente do pecado que carregam, podem encontrar perdão e transformação em Cristo. Mas isso só é possível quando reconhecemos o pecado e buscamos a graça de Deus para nos santificar. O chamado de Cristo é claro: vai e não peques mais. O amor de Deus não nos permite permanecer no pecado, mas nos convida a uma vida de santidade e comunhão com Ele. Agora eu quero falar sobre as principais festas que o povo de Israel deveria observar, também conhecidas como festas solenes ou santas convocações. Essas festas possuíam significados religiosos profundos, conectados à história do povo de Israel e à sua relação com Deus, além de simbolismos que, segundo a teologia cristã, apontam para Cristo e seu cumprimento no Novo Testamento. Em Levítico 23, de 1 a 3, temos o sábado, o Shabat. Como já vimos, o sábado é o descanso semanal. Era um lembrete
da criação e do descanso de Deus após a obra criadora, bem como símbolo de libertação. Para o povo de Israel, era uma pausa para refletir sobre a santidade de Deus e renovar sua confiança no Criador. O sábado aponta para o descanso eterno em Cristo, que oferece o verdadeiro descanso ao povo de Deus. Jesus disse ser Senhor do sábado, indicando que nele há o cumprimento do descanso divino. A Páscoa, Pessá, comemora a libertação de Israel do cativeiro egípcio, quando Deus poupou os primogênitos dos israelitas, ordenando que passassem o sangue de um cordeiro nos batentes de suas portas. É uma festa de libertação e redenção que aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus, cujo sangue nos redime do pecado. A Páscoa é um símbolo claro da obra redentora de Jesus, que se entregou como sacrifício para a salvação. Eu fiz um vídeo completo sobre a instituição da Páscoa e de toda a sua simbologia. Em Levítico 23, versículo 6 a 8, temos a instituição da festa dos pães sem fermento, Matzot. Essa festa começa no dia seguinte à Páscoa e dura 7 dias. Durante esse tempo, o povo de Israel não podia comer pão com fermento, em memória da pressa com que saíram do Egito, sem tempo para esperar o pão fermentar. A simbologia é muito interessante. O fermento é frequentemente um símbolo do pecado e da corrupção na Bíblia. A remoção do fermento aponta para a purificação e santificação. Em Cristo, os crentes são chamados a viver uma vida de santidade, livres do fermento do pecado. A próxima festa é a festa das primícias, em Levítico 23, 9 a 14, que celebra a primeira colheita dos cereais, especialmente a cevada, que era oferecida ao Senhor em gratidão pelas bênçãos da terra prometida. Era uma oferta das primícias, o início da colheita. As primícias apontam para a ressurreição de Cristo, que foi o primogênito dos mortos. Assim como as primícias eram dedicadas a Deus, a ressurreição de Cristo foi a garantia da colheita futura, isso é, a ressurreição dos crentes. Levítico 23, de 15 a 21, trata da festa de Pentecostes, o Shavuot, também chamada de Festa das Semanas, que ocorre 50 dias após a Páscoa, sendo um tempo de ação de graças pelas bênçãos agrícolas. Além disso, a tradição judaica também associa Shavuot com a entrega da Torá no Monte Sinai. No cristianismo, o Pentecostes marca a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Isso cumpre a promessa de Deus de enviar o Espírito Santo para guiar e capacitar os crentes. Assim como o Shavuot simboliza a colheita física, o Pentecostes no Novo Testamento simboliza a colheita espiritual, o início da igreja. A próxima festa é a festa das trombetas, o Yom Teruah ou Rosh Hashanah, que é uma festa marcada pelo toque das trombetas, convocando o povo para a preparação espiritual. É o início do novo ano civil no calendário judaico e antecede o dia da expiação, o Yom Kippur. A simbologia também é bastante impactante. O toque das trombetas simboliza o chamado ao arrependimento e a proximidade do julgamento. No Novo Testamento, o toque das trombetas está associado à segunda vinda de Cristo, conforme 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, quando ele retornará para julgar o mundo. O dia da expiação, o Yom Kippur, em Levítico 23, versículo 26 ao 32, era o dia mais solene do calendário judaico, um dia de jejum e arrependimento em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelos pecados de toda a nação. Era um dia de purificação e reconciliação com Deus. Esse dia aponta para Cristo como nosso sumo sacerdote, conforme Hebreus 9, versículos de 11 a 12, que entrou no verdadeiro santo dos santos no céu para oferecer seu próprio sangue como expiação pelos nossos pecados. Jesus é o cumprimento final do sacrifício expiatório. A última festa é a festa dos tabernáculos, o Sukkot, em Levítico 23, versículo 33 ao 43, que é uma festa que comemora os 40 anos de peregrinação de Israel no deserto, durante os quais habitaram em tendas, tabernáculos, e foram sustentados por Deus. Durante essa festa, os israelitas construíam cabanas, Sukkot, para relembrar esse período. A festa dos tabernáculos aponta para a provisão de Deus e a ideia de habitação. No Novo Testamento, Sukkot simboliza a encarnação de Cristo, quando o Verbo se fez carne e habitou, literalmente tabernaculou entre nós, conforme João 1, versículo 14.
Também pode ser visto como uma prefiguração de habitação eterna com Deus na nova criação, conforme Apocalipse 21, versículo 3. Portanto, cada uma dessas festas traz significados que, do ponto de vista cristão, apontam diretamente para a obra de Cristo. Desde a Páscoa, que simboliza o sacrifício de Cristo como Cordeiro de Deus, até o dia da expiação, que é visto como cumprimento da obra expiatória de Cristo na cruz, cada festa reflete aspectos da redenção divina. Essas festas não eram meramente eventos comemorativos, mas uma forma de Deus comunicar sua história de salvação que se cumpre em Cristo, tornando a prática dessas celebrações rica em simbolismo e relevância para o entendimento da obra redentora de Jesus. Eu termino este vídeo analisando o princípio de olho por olho, dente por dente, conhecido como Lex Talionis, a lei de Talião, que aparece em Levítico 24, versículo 19 ao 21, e é frequentemente interpretado de forma superficial como uma lei brutal e punitiva. No entanto, no contexto original, essa lei tinha um propósito muito mais profundo e justo: limitar a vingança e estabelecer a proporcionalidade na justiça. No Antigo Oriente Médio, o conceito de justiça não estava necessariamente vinculado à proporcionalidade. Em muitas culturas antigas, uma ofensa ou crime poderia desencadear retaliações desproporcionais, levando a ciclos intermináveis de vingança. O princípio de olho por olho foi introduzido como uma maneira de moderar a resposta a um crime ou ofensa, garantindo que a punição não fosse mais severa do que o dano causado. Ao estabelecer a equivalência entre o crime e a punição, o propósito da lei de Talião era impedir a retaliação excessiva e promover uma justiça que respeitasse a dignidade humana. Por exemplo, se alguém ferisse outra pessoa, a punição devia ser equivalente à ferida, e não algo mais severo. Se um bem fosse danificado, a compensação deveria ser justa e proporcional ao prejuízo. Dessa forma, a lei de Talião representava um avanço em termos de justiça civil, porque limitava a violência e trazia equilíbrio nas disputas. Ela também exigia que os juízes aplicassem a lei com imparcialidade, evitando que sentimentos pessoais de vingança influenciassem a aplicação da justiça. Em Mateus 5, versículo 38 a 42, Jesus faz referência ao princípio da lei de Talião em seu famoso Sermão da Montanha, mas dá uma nova interpretação, levando a questão da justiça para um nível mais elevado, o da graça e do perdão. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àqueles que deseja pedir-lhe algo. Aqui Jesus não está rejeitando a justiça ou a importância da lei. Ele está mostrando que a verdadeira justiça no reino de Deus vai além da mera retribuição. Jesus propõe um princípio de perdão e amor incondicional que rompe o ciclo de violência e vingança. Ele está encorajando os seus seguidores a não buscarem o ajuste de contas pessoal, mas a responderem com generosidade, compaixão e não violência. Jesus sugere que o caminho para a paz e a justiça não está na retribuição, mas no amor sacrificial. Jesus está nos ensinando um princípio de vida que reflete o caráter de Deus e o seu reino, onde o perdão e a reconciliação têm prioridade sobre a justiça retributiva. O foco de Jesus era transformar o coração, removendo o desejo de vingança e substituindo por uma atitude de graça e misericórdia. Jesus não anulou o conceito de justiça, mas ampliou-o para incluir o perdão radical como um reflexo do caráter de Deus. O princípio de não resistir ao perverso deve ser visto como um chamado a viver a justiça do reino, onde o amor aos inimigos e a disposição de sofrer o mal pelo bem são centrais. Isso não ignora a necessidade de justiça, mas coloca o perdão como a primeira resposta, permitindo que o reino de Deus se manifeste através de atos de misericórdia, em vez de uma justiça meramente legalista. É isso. Chegamos ao final da nossa análise do livro de Levítico. No próximo vídeo, começaremos a estudar o livro de Números,
com um vídeo espetacular que caminhará ao longo de todo o livro. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus contatos para que mais pessoas tenham a oportunidade de estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.